Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós temos aqui uma convidada aqui para o nosso canal, alguém que vai começar a participar cada vez mais aqui para ajudar a gente a expor um pouquinho mais as informações do nosso projeto Canadá para vocês, né? Tudo bem? Vamos lá, se presente. Bom, meu nome é Nadiele, sou esposa do Eric. Nós voltamos do Canadá tem 3 anos, mais ou menos, e agora a gente está aí na jornada para poder reiniciar o nosso projeto. Tá animada? Tô. É o seguinte, pessoal, às vezes é um pouquinho difícil para nós estarmos gravando, porque a gente não é muito acostumado com isso, mas a gente tenta aqui de qualquer forma sempre expor as nossas ideias para vocês, né? Como a gente falou, o nosso projeto Canadá ele começou ali no ano de 2017, no finalzinho do ano, né, ali. E aí em 2018 ele acabou acumulando, pegando um embalo, a gente começou a conseguir mais informações e nos dedicarmos cada vez mais. Opa, voltamos aqui com o vídeo, precisamos pausar um pouquinho porque estava havendo um barulho aqui que a gente não estava considerando, né? E é isso, então o nosso projeto começou em 2017, só que ele só veio ganhar embalo mesmo no início de 2018, quando a gente resolveu o que a gente ia fazer para poder aprender os idiomas, né? Primeiro a gente decidiu que ia fazer aulinhas nas escolas, escolheríamos uma escolinha particular aqui na nossa cidade e até tentamos, né? Só que acho que você não conseguiu porque você estava gestante, né? Eu tava com a nenê pequenininha já. Ela nasceu em maio, né? No caso, começou em janeiro o projeto, nós fomos para a escola, você fez algumas aulas testes, se eu não me engano. Eu tava com Só que estava 9 muito meses. difícil porque você já estava inteirando os 9 meses Quase já, né? ganhando, Barrigona bem grandona. E aí no final das contas acabou que ficou somente eu mesmo ali, né, fazendo 6 meses de curso. No começo foi até bacana, porque era uma metodologia, né, que eu nunca tinha tido contato antes, só que depois de 6 meses eu precisei conversar com um americano, um norte-americano em inglês, e infelizmente por 5 minutos eu fui totalmente incapaz de entender o que o cara estava falando para mim. Você tentou acionar o Cambly, né? Isso, e foi através da plataforma Cambly, né, que a gente começou a ter o primeiro contato ali com o idioma. E durante 5 minutos eu não conseguia entender nada do que ele falava para mim. Então foi bastante frustrante aquilo e no final das contas acabou que eu cancelei o curso na escolinha, né, e comecei a gerar minha própria metodologia. Mas isso é assunto para um próximo canal, a gente pode estar falando sobre isso em outro momento. Porque nesse momento aqui, o que a gente vai fazer mesmo é entrevistar essa senhorita aqui e contar para vocês como é que foi a experiência dela enquanto ela esteve lá no Canadá, beleza? Vamos, sinta-se à vontade na câmera. Prazer. Sua vez. Tá, Bom, em primeiro momento a gente estava com uma criança recém-nascida, né? Que era bem difícil para poder estar assimilando em inglês com uma criança que chorava assim 24 horas por dia, literalmente. O que mais? Aí, na época que eu tive a Pérola, eu parei com a faculdade, parei de trabalhar e fiquei me dedicando somente a isso e ao inglês. No caso, era um processo bem complicado, porque tem toda a questão do puerpério, né? E também tem o fato de que eu dei livre demanda para ela, então assim, era o tempo inteiro ela amamentando. E aqui eu não tenho parentes, então assim, ficou algo bem complicado, porque era eu sozinha com uma criança. O Eric trabalhava os finais de semana, a semana toda, e ele estava em casa só à noite, então assim, foi bem desafiador. Quando a gente foi pro Canadá, o Eric foi com visto de trabalho e eu visto de estudo. Visto de estudo, né? E eu fui com visto de trabalho porque meu inglês era Um pouco mais intermediário, né? era pior. Não, ela conversava inglês, gente. Ela fala inglês, ela só tem vergonha, né? Eu sempre tento forçar ela um pouquinho a conversar inglês, justamente para poder fazer ela colocar para fora esse potencial que ela tem. Ela não sabe do potencial que ela tem, mas ela só tem um pouco de vergonha e de receio de falar inglês. Mas assim, como ele tinha o inglês melhor, então a gente decidiu que ele estaria indo estudando, né? Porque daí ele conseguiu a nota necessária pro college e aí... Nesse momento que eu consegui, no caso, a aprovação da época da Universidade de Victoria, a gente tinha decidido que eu iria com visto de estudante e ela iria com visto de trabalho, né? Nesse caso, eu ia poder estar trabalhando só 20 horas semanais, na época era uma regra antiga, né? Hoje, se eu não me engano, pode trabalhar 24 horas semanais. E ela ficou responsável de manter a casa. Nesse momento ela virou, né,
a mãe de família. Aqui a gente tem um pai de família, né? No caso lá, ela era a mãe de família. Cuidava até de mim, pra vocês terem ideia. Então, a gente foi pra lá sem trabalho, né? A gente tinha comunicação aqui com um grupo de Vitória, que a gente conseguiu o visto aprovado. Aí que a gente foi atrás de conseguir uma residência. A gente conseguiu tudo através desse grupo. Contato de trabalho e contato da casa. Só que eu não me atraí muito pela proposta, porque né, era para trabalhar num hotel, então eu achei assim que seria muito desafiador, muito cansativo, o que realmente é. E aí, no caso, a gente chegou lá com uma semana, né? A gente viu que estava precisando estava contratando uma padaria, né? Uma Becker. Padaria? Seria mais uma conveniência? Era uma padaria assim de lanches e bolos. Seria mais uma confeitaria, então. A Becker que chamava. Inclusive tinha mais de 100 anos e estava aberta aquela loja. Bem no centro ali de downtown. Era centenária. Só que eu não consegui me adaptar, porque eu tive um chefe francês e ele era meio estressado e o sotaque dele também era muito difícil de entender. E nesse trabalho eu fiquei, acho que uma semana, né? Uma semana. Acordava 4h30 da manhã para entrar às 5 e saía 3 horas da tarde. Lá eles davam um lanche, um almoço, né? Só que era bem complicado, porque daí eu tinha que ficar entrando no freezer, saindo no freezer o tempo inteiro. Então, assim, Vitória já é um local assim mais geladinho. Pra gente que mora aqui no Mato Grosso, lá é bem geladinho. Então, já tinha a temperatura, né? Aí eu tinha que ficar entrando em 2 tipos de freezer. Tinha uma câmera fria e tinha um outro segundo freezer dentro daquele freezer. Então não foi uma experiência assim muito legal. Até um dia que eu tava com dificuldade de entender o que ele tava pedindo. E ele foi super grosseiro comigo, daí no outro dia eu tinha folga. Cheguei em casa, conversei com o Eric e aí a gente decidiu que eu sairia, né? E aí eu fiquei com muito medo, assim, de voltar a ter um novo emprego devido à deficiência do inglês, né? Porque às vezes você tá aqui, você consegue entender muita coisa, mas quando você chega lá, tem muito sotaque diferente. Dá uma travada, tem hora. Então né? daí é muita novidade, é um ambiente diferente, é uma cultura diferente, é tudo muito intenso. E aí você tem, tipo, um bloqueio. E aí eu fiquei ali uns dias ali, o Eric falando que eu tinha que arrumar outro emprego e eu falei, não, eu quero. E aí tinha essa opção do hotel. Isso já tinha, essa vaga, só para complementar um pouquinho aqui, ela já tinha sido anunciada para você enquanto a gente estava no Brasil, né? Tava no Brasil. Tinha uma colega sua, acho que era Suzy. Tinha uma colega no grupo. Suzy, acho que era o nome dela. Uhum. E aí ela pegou e falou para você que tinha uma vaga no, né? Ela pediu para mim hotel. levar umas coisas daqui do Brasil para ela, eu não lembro muito bem o que era. Isso. Acho que era forminha de brigadeiro. Isso, ia ter um aniversário na época, né? Ela fazia brigadeiro. Exato. E aí ela pediu pra mim estar levando e ela me passou o contato da minha gerente, que era portuguesa. Aí por ela ser portuguesa, eu fiquei um pouco mais confortável de ir, mas assim, com medo ainda, porque era um trabalho muito cansativo, muito intenso, mas graças a Deus assim, deu certo. E eu acredito que eu tenha me saído muito bem, porque gente, é uma coisa assim que eu nunca imaginei na vida. É o patrão, o gerente te chamar na sala e falar, olha, nós vamos aumentar a tua hora. De 18 você vai receber 20. Todas as horas foi uma surpresa, né? Sim, e foi pouquíssimo tempo. De 20 foi para 25. Então, assim, foi muito interessante, assim, só que eu ralava. Muito, 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 muito mesmo. O serviço era muito intenso, só que você via dinheiro. Você trabalhava muito, mas você via dinheiro, né? Então, assim, eu gostava muito de ir no Dollarama. Dollarama era meu ponto. Só para complementar aqui, pessoal, em questão de acho que uns 2 meses ela foi promovida, não, em 3 meses ela foi promovida 2 vezes. Ela entrou num cargo e depois ela foi promovida 2 vezes e teve 2 aumentos de salário, foi isso? Não teve assim cargo, foi a mesma coisa. Só o aumento de salário. Isso, devido à produtividade dela, né, o agrado que ela deu, aumentaram o salário dela 3 vezes. 2 a 3 vezes, né, em questão de 3 meses.
Então, assim, é uma oportunidade e uma experiência que ela teve no Canadá, que aqui no Brasil levaria anos para isso acontecer. O próprio chefe chamar você e falar assim, você merece um aumento. Isso foi motivador para você? Foi, com certeza. Até porque depois que eu voltei pro Brasil, isso foi, assim, algo que eu espero também da empresa. Aqui acontece isso também, já aconteceu comigo aqui na empresa atual que eu estou, deles darem aumento, mas não era assim aumentos tão significativos igual eu tive no Canadá. Só que assim, o serviço lá era muito intenso mesmo. E eu dava conta de entregar toda a minha demanda até 3 da tarde, né? Literalmente, tipo assim, todos os quartos. Se faltava gente, era passado mais quartos. Aí tinha o stay over, que nos últimos meses, assim, eu estava fazendo, nas últimas semanas eu estava fazendo stay over também, que é aquele serviço de quarto, né? Você termina os seus quartos, aí você vai e faz ali uma limpeza no quarto que está sendo utilizado. E também a questão da organização do closet do corredor, que é para poder abastecer os quartos, e a limpeza de todo o hall ali. E era muito quarto. Ganhava gorjeta? Quando eu fazia stay over, acontecia assim, de ter gorjeta. Inclusive eu tenho $3 ainda até hoje. Trouxemos as gorjetas dela pro Brasil. Da última semana, $3 americanos. Exato. E aí depois das 3 horas que eu entregava os meus quartos, eu subia pro 2º e 3º andar, que era para ajudar as meninas a terminar também. Então assim, era muito serviço. O Eric ia me buscar todos os dias no trabalho, porque a gente estava com um carro, né? Inclusive a gente comprou um carro assim no primeiro mês que a gente estava lá. Pagamos $2.500. A gente já chegou, já conseguiu comprar o carro, então já ficou mais bacana. Ou seja, era um valor, acho que talvez menor do que o salário mínimo da província, né? Então é muito simples, foi muito fácil ter um carro. Eu morria de medo de andar de ônibus sozinha. Então daí o Eric me levava e me buscava todo dia, porque eu entrava às 8h30 e saía às 5h30. Tinha um almoço lá de meia hora, né? Eles cozinhavam pra gente e a gente comia lá mesmo. Então assim, já economizava na questão da alimentação, né? Mas eu chegava em casa assim, muito dolorida. Porque o trabalho era bem pesado, né? O trabalho era muito pesado, muito intenso, eu tinha que andar muito. Era 8 horas de produtividade intensa, né? Intensa. E aí eu chegava em casa, assim, eu ficava uns 40 minutos na banheira, assim, todos os dias para poder aliviar a dor no corpo. Foi realmente bem desafiador. Só que pelo fato da minha gerente, ela falar em português de Portugal, facilitou muito. E tinha muita brasileira trabalhando. Então, assim, não foi complicado esse trabalho. Eu teria ficado lá por muito mais tempo, porque estava ganhando resistência. A comunicação era muito simples, porque tinha muita brasileira, tinha cerca de acho que umas 8 brasileiras. Aí tinha outras pessoas também de outras etnias, mas assim, a gente se conectava mais, ficava mais próximo das brasileiras, né? Então, nossa, a gente saía 5h30 ainda, fazia muita coisa ainda. Mas nesse caso, pelo fato de você ter muito contato com as brasileiras, talvez não fosse um lado um pouco assim mais, não negativo, mas colocava você numa situação assim de escanteio, muitas vezes, para poder melhorar de repente o inglês? Porque você tinha oportunidade, né, de estar trabalhando no ambiente e se comunicar em inglês, né? Eu acredito que não, porque assim, quando você vai com uma linguagem não tão desenvolvida, se torna muito desafiador e dá muito medo, muito bloqueio. Você trabalhar num local diferente. Porque assim, tudo que você faz, em todo lugar que você vai, você tem que se comunicar em inglês, tem que falar inglês e tal, no mercado, em qualquer lugar. Quando você encontra um local que você pode trabalhar e falar na sua língua, aquilo se torna muito simples e muito mais leve. Apesar de toda, né... Diminuir um pouco a pressão do ambiente. Diminuir a pressão do local em si. Porque só quem já morou fora do país, assim, pela primeira vez, que saiu, sabe como que é complicada essa questão de a gente viver a vida inteira aqui no Brasil e você sair adulto para um lugar que fala outra língua. É um processo muito desafiante, dá muito medo. Causa insegurança. Causa muita insegurança, você se sente desamparado, né? Porque você tá ali com pouca habilidade afiada, né? De certa forma eu também compartilho um pouco dessa experiência, porque enquanto eu estava dentro ali da farmácia, o tempo todo que eu estava trabalhando, eu tinha que falar inglês com o pessoal, com o público, né?
E algo que me marcou bastante foi uma vez que uma brasileira veio com a mãe dela até mim e ela chegou falando em inglês, mas logo eu percebi no sotaque dela que algo era semelhante, algo era familiar. Então eu perguntei para ela de que país ela era. Quando ela falou do Brasil... Gente, desculpa pelo barulho, a gente tá gravando aqui, mas começou a aparecer muita gente de repente, tá? Então assim, quando eu falei para ela em português, né, então bem-vinda à farmácia, né, ela sentiu um alívio tão grande que ela falou assim, moço, meu Deus, que alívio conversar com você em português. Eu não sabia nem como eu poderia me expressar aqui, porque é uma situação que eu precisava explicar, uma situação do medicamento, e olha, foi Deus que colocou aqui você na minha vida. E é isso, sabe? Então assim, eu senti esse alívio, né, por estar encontrando mais uma brasileira no atendimento, ela mais ainda por encontrar um profissional dentro da farmácia que poderia auxiliá-la. Né? Compreender. Isso, então assim, nem sempre você vai estar preparado para falar inglês. E em alguns momentos, quando aparece essa brasileira para conversar com você, muitas vezes é um alívio ali, tão grande, é um conforto. Isso leva alívio para todo mundo. E é isso, é igual a Ana falou, gente, a experiência de morar fora é essa. Vão ter ótimas experiências e muitas vezes também vão ter experiências, muitas vezes não tão agradáveis, né? O período que a gente ficou lá foram 6 meses, mas assim, foi... Pra nós parecia que tinha sido muito mais tempo. Porque foi realmente muito desafiador. A gente amadureceu muito. A nossa mentalidade, depois que a gente voltou, parece que a gente era outra pessoa, como se a gente tivesse sofrido uma transformação. Upload, assim, baixou uma nova versão. Uma nova versão, isso. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Opa, voltamos aqui, pessoal. A gente está gravando pelo celular aqui, precisamos fazer uns ajustes aqui na câmera. É que já estava mais 6 e pouco, daí começou a dar uma escurecida. Então, uma vez a gente foi no Subway, né? E a gente chegou lá. E a gente começou a conversar, de repente o atendente era brasileiro também. Nossa, foi ótimo. E eu me lembro que eu travei no inglês. Eu fui fazer um pedido muito simples, só que eu já estava tão com a cabeça assim, cansada de algumas coisas que a gente tinha enfrentado antes. E eu simplesmente não soube fazer um pedido de um Subway para ele. Um pão, sim, uma coisa muito simples em inglês, sabe? E são coisas muito básicas, sabe? Para fazer um pedido numa cafeteria, né? Se você tem um mínimo de inglês. E logo ele percebeu. A gente estava conversando em português, né? E aí ele... ele tinha escutado, então, provavelmente. Então é isso. E ele perguntou de onde nós éramos, nós falamos de Sinop, Brasil, e ele falou, ô macho, né? Ele era de... Eu não lembro de onde ele era do Nordeste, de alguma região dali. Ele falou, me desculpa, é que lá na minha região a gente fala assim e tal. Eu falei, não, tudo bem, lá na minha cidade também. Nossa, mas é ótimo. E lá em Vitória tinha muito brasileiro, a época que a gente foi. A gente foi no parquinho algumas vezes, né? E no parquinho a gente encontrou brasileiros, assim, com crianças. Inclusive a nossa filha, ela tava com 3 aninhos, né? Ela tava, assim, um pouco com dificuldade também de falar inglês. Ela não queria falar inglês. E chegava criança, assim, falando inglês com ela, ela não queria brincar. Mas quando chegava brasileiro e falava com ela em português, ela se soltava, ela ficava aliviada também. Então, de certa forma, assim, essas pessoas brasileiras que nós encontrávamos, automaticamente a gente se sentia abraçado, de certa forma, na situação ali, porque a gente se sentia confortável, sabe? Por mais que a gente nunca tinha visto a pessoa, nunca tínhamos conversado em nenhum momento. Assim, era uma conexão muito rápida, porque nós sabíamos que nós só tínhamos uns aos outros, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam assim, meio que se esquivando dos brasileiros e tal. Não tem nada de errado com isso. Eu não consigo entender também, né? Mas assim, quando chega lá, é aí que esse povo tem que se unir mesmo, porque assim, é uma parcela da antiga vida que ela tinha, que ela levou para outro país. E ali as pessoas começam a se aglomerar, começam a se conhecer. E eu sempre digo, cara, brasileiro, né, que sai do Brasil legalmente, né? Vou falar até ilegal também, né? Que vai morar no exterior, cara, essas pessoas elas amadurecem muito. Elas tem uma humildade diferenciada. Tem uma humildade diferente. Tem um companheirismo. Uma capacidade de compreender o lado do próximo, que a gente não vê aqui no Brasil, sabe? Porque tá todo mundo na mesma situação. Uma simplicidade que eu procuro em pessoas aqui. E a gente não encontra. É difícil encontrar. É difícil de encontrar. É muito difícil encontrar. E é pessoas assim, muito estudadas, pessoas muito inteligentes. Aqui, quanto mais a pessoa é estudada, mais soberba você vê, mais... Não generalizando, mas pode acontecer, tá, gente? Assim... A gente vê que muitas vezes aqui, a gente já lidou com situações assim, que pessoas muito estudadas, muitas vezes, dentro do próprio trabalho, começar a rebaixar pessoas de outras posições menores, porque elas são mais estudadas. E lá a gente não vê isso acontecer, tá? Não generalizando, a gente não quer criar também aqui motivos de comentários negativos no nosso canal. Convívio, né? Falando da sua experiência. Da minha experiência pessoal. Isso. Que aqui eu não consegui encontrar.
pessoas inteligentes, bem desenvolvidas no estudo, com a humildade que eu encontrei ali no Canadá. Justamente por causa dessa transformação que as pessoas sofrem por estar lá, né? Sim, as pessoas simplesmente se conectam com muita facilidade, né? Pessoal, então é isso, já é um vídeo que está ficando aqui com 20 minutos, né? A gente vai aparecer mais vezes, a Ana vai participar mais vezes do nosso canal aqui. Eu já falei para ela que o canal é um canal da família, né? E vocês também fazem parte dela. E se vocês gostaram aqui desse vídeo, por favor, comentem aqui o que vocês acharam, as suas ideias. Se vocês querem saber qualquer coisa, coloquem nos comentários também. E vai ser um prazer estar respondendo para vocês. Gostou de participar do vídeo, Ana? Gostei, eu fiquei um pouco com vergonha com muita gente passando aqui. O primeiro vídeo é assim, né, gente? Mas ó, um beijo e um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.